Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o mês de julho é marcado pela campanha Julho Verde, que chama atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço, um tipo de câncer que pode atingir áreas como a boca, a garganta, a laringe e outras regiões sensíveis. Tiago Noronha tem mais detalhes para a gente. Nós chegamos ao Julho Verde, um mês que trata a conscientização e outras temáticas relacionadas ao câncer de cabeça e pescoço. Para a gente conversar sobre esse assunto e sobre uma ação que vai ter um impacto muito importante na área social, nós vamos conversar com o cirurgião Dr. Hugo Luz, que recebeu a nossa equipe para tratar sobre esse assunto, tirar dúvidas. Então vamos primeiramente falar sobre essa campanha que vai acontecer no dia 26. Pois é, serão cerca de 120 pessoas, atendidas diretamente no mutirão do CRIO. É o 10º ano que a gente faz esse mutirão aqui e as ações são sempre dessa forma. Tem a finalidade de atender diretamente as pessoas e também de informar. Então, toda vez que tem um mutirão, as informações sobre o câncer de cabeça e pescoço são faladas e isso ajuda as pessoas a terem consciência de quais são os sintomas e o que deve ser feito em relação a isso, para que não deixe passar uma chance de cura ou então de que a pessoa seja tratada sem sequelas. Você falasse também a respeito, se tem alguma idade específica, quando esse câncer ele surge, ele aparece, os principais vilões que desenvolvem essa doença? Não tem uma idade específica, mas geralmente são pessoas adultas, acima de 30, 40 anos de idade. Os sintomas principais são rouquidão, disfonia, que a gente chama, nódulos na região do pescoço ou áreas alteradas na boca, seja afta, seja área mais avermelhada, esbranquiçada e que não melhore em cerca de 21 dias. É importante falar disso, porque aftas geralmente melhoram rapidamente. Agora, se tem alguma coisa que não está sarando, que está persistindo, aí é melhor que o especialista veja. Em termos estatísticos, para nós termos um pouco mais de noção, por ano, quantos diagnósticos são realizados por ter esse dado? No Brasil, são milhares de pessoas diagnosticadas com esse tipo de câncer. Ele envolve desde o câncer de orofaringe, de boca, de laringe. E se a gente extrapolar para tireoide e também para câncer de pele, é o primeiro do Brasil, é o primeiro do mundo. O câncer de pele é o mais frequente. Se avaliasse também a importância de profissionais, entidades estarem emanadas, estarem unidos nesse mês para promover essas ações de conscientização. É super importante, isso é uma ação da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que criou o Julho Verde e também há mais de uma década vem juntando as instituições de diversos locais do país em prol do diagnóstico precoce, da prevenção, de evitar o câncer de cabeça e pescoço e também do tratamento desses pacientes. Doutor Hugo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. A gente volta ao estúdio lembrando a vocês que para ter acesso a esse mutirão você precisa entrar no Instagram do Centro Regional Integrado de Oncologia para encher o formulário para poder participar desse mutirão de atendimentos e de esclarecimentos sobre o Julho Verde que trata sobre a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Voltamos ao estúdio. E agora o intervalo, a gente volta já. E o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, apresentou o plano de retomada da autonomia das regionais. Agora, essas repartições vão ser responsáveis por serviços como zeladoria, iluminação e manutenção de espaços públicos. Um dos objetivos da Prefeitura de Fortaleza é regularizar até 40 mil unidades habitacionais. Para cumprir essa meta até 2028, o governo federal deve somar forças através de programas e ações que já começaram. Após passar por Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro, a caravana das periferias chegou ao Ceará e com ela o anúncio de importantes investimentos para a área habitacional de Fortaleza. Ao todo, o governo federal deve contribuir com a aplicação de 6 milhões de reais para a regularização fundiária, o que deve beneficiar mais de 4.200 famílias em 3 comunidades da capital cearense. Secretário do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza, Jonas Desidoro, destacou o impacto social que essa iniciativa terá para a população do Serviluz, do Cais do Porto e do Aracapé. Ele ressaltou a reestruturação do Ministério das Cidades no atual governo e atribuiu os avanços na parte habitacional à parceria existente entre governo federal, estado e prefeitura. E salutar
a importância que o presidente Lula tem dado à pauta das periferias, criando uma secretaria nacional e colocando uma liderança do Porto Guilherme, que conhece o Brasil todo e tem como nos ajudar muito. Então o prefeito, o governador, está todo mundo muito feliz, porque é uma atividade mesmo que nos encanta e deixa a gente muito feliz e animado para os desafios que vêm pela frente. O evento, que marcou o anúncio de novos investimentos, faz parte do programa Periferia Viva. Guilherme Simões, secretário nacional das periferias, destacou que a regularização fundiária será benéfica tanto para o poder público quanto para as famílias contempladas. Além da segurança jurídica, essas pessoas terão mais dignidade e cidadania. Essa comunidade aqui, nós vamos fazer o primeiro dos anúncios dessa caravana, como o secretário Jonas colocou aqui. Fazer um anúncio, um investimento de 6 milhões de reais para beneficiar mais de 4.200 famílias com a sua regularização fundiária, a famosa escritura, o famoso documento das suas casas. Essa é a política habitacional, né? A retomada da política habitacional que o presidente Lula nos exige, nos demanda lá em Brasília e que a gente está trazendo. Sabe que essa é uma política que ficou paralisada, né, nos anos do governo anterior. O presidente Lula retoma com apoio aqui do município, com apoio do governo estadual. Nessas 3 comunidades, né, Serve Luz, me ajuda aqui, secretário, Serve Luz, Aracapé e Cais do Porto. São 4.200 e algumas famílias aí, não lembro exatamente, mas um investimento de 6 milhões. O processo já está em andamento, ou seja, em alguns meses essas famílias já vão ter acesso ao seu documento, à sua escritura, e nós escolhemos, evidentemente, para dar boa notícia para as pessoas que vão ser beneficiadas. O secretário também deverá cumprir a agenda em outras comunidades. Na Palpina, o governo vai investir mais de 100 milhões de reais. O recurso deve contribuir para a melhoria nas moradias e também para que o espaço esteja equipado para o desenvolvimento de projetos voltados à comunidade local. Além disso, nós vamos anunciar aqui o cumprimento da meta no estado do Ceará, o primeiro estado do Brasil a ter todas as favelas cepiadas. Todas as favelas do Ceará têm pelo menos um CEP gerado. Isso é uma política fundamental, gente. Tem gente que não sabe a importância que tem isso, né? Quem não tem a dificuldade de matricular um filho numa escola por falta de endereço, não sabe o que é isso. Então nós estamos anunciando hoje que as 702 favelas e comunidades urbanas registradas pelo IBGE no estado do Ceará já tem pelo menos um CEP, né, para que as pessoas possam acessar direitos básicos. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E de 2000 a 2024, o Brasil registrou mais de 700 mil casos de hepatites virais. Os dados preocupam, mas campanhas como o Julho Amarelo podem contribuir para a redução destes índices. Olha, apesar dos avanços, a medicina ainda possui uma grande preocupação em relação aos índices de mortalidade e diagnósticos sobre hepatites virais, já que estamos no Julho Amarelo, que é um mês temático que trabalha essa causa sobre prevenção, diagnóstico, tratamento. Nós estamos aqui com a doutora Vanusa Chagas para esclarecer alguns pontos sobre esse assunto. Doutora, obrigado por receber nossa equipe. Queria que a senhora começasse falando sobre o porquê de, em termos estatísticos, mesmo diante dos avanços, ainda ser uma doença que ainda preocupa muito. Principalmente, né, os tipos B e C da hepatite, eles costumam preocupar bastante pela gravidade com que cursam, podendo deixar sequelas definitivas no paciente, com cirrose hepática, câncer de fígado, insuficiência hepática, podendo levar, inclusive, à necessidade de transplante hepático. Então, e também pelo nível de contaminação que isso pode levar a outras pessoas na população. Então, é muito importante, é uma preocupação constante na saúde pública. Doutor, em relação a uma faixa etária, existe uma faixa etária onde existe aí a maior incidência e como isso pode interferir na questão do tratamento também? A gente vê os tipos mais frequentes, né, o A, o B e o C, que é o que se mais fala. O tipo A, a gente vê muito frequente, que é aquela hepatite, é o mais comum, aquela hepatite que cursa com aqueles sintomas clássicos, com febre, indisposição do abdominal, o paciente fica amarelo, urina escura, fezes claras. Esse tipo de hepatite, normalmente, a gente vê mais frequente em crianças e cursa de forma mais tranquila, é autolimitada. Tem um determinado tempo para a criança se recuperar, o paciente não ficar com sequela.
O tipo B e C, que é um tipo que se manifesta mais na idade adulta, ele cursa com a gravidade maior, né? Até pelo tipo de transmissão. Então, hoje a gente viu a gente sabe que o B e o C, a transmissão principalmente é através de transfusão sanguínea, contato sexual, contaminação através de materiais pérfuro-cortantes. Então, até por isso, pela forma de transmissão, o paciente adulto ele é mais atingido, e também pela forma silenciosa que eles cursam. Então, esses sintomas vão se manifestar mais tarde. Então, a vacinação é a principal forma de prevenção. Fora a vacinação, sempre se preocupar de ter cuidado, né, os pacientes, a população, fazer uso de camisinha, ter uma higiene íntima mais importante, mais cuidadosa, principalmente próxima à relação sexual, não compartilhar materiais, produtos de higiene, ter sempre esse cuidado e fazer os testes de triagem, que também são importantes e estão disponíveis na rede pública. Doutora, só no ano passado, os tipos B e C reuniram aí mais de 31 mil casos, além de serem os mais comuns, são os mais perigosos? São os mais perigosos, são os que não têm cura, né? Que o tratamento é feito com antivirais para inibir replicação, inibir, inclusive, transmissão e mais danos no organismo, mas são as formas mais graves. E, apesar de, nesses últimos 10 anos, com os programas de imunização, com as campanhas que são feitas, como o Julho Amarelo, a gente ter visto uma redução importante, mais de 50% dos casos, principalmente na transmissão vertical, que é aquela transmissão que a gente diz que é a gestante, né, a grávida, passando para o bebê. Então, essa vacinação que é feita no bebê contra a hepatite B, entre 12 e 24 horas de vida, ela é muito importante para evitar que essa criança evolua com quadro de hepatite. Hoje, na rede de saúde, nós temos um acesso mais facilitado para buscar esse diagnóstico? Com certeza, além do acesso facilitado, os pacientes que possam ter maior risco, como as pessoas usuários de droga, pacientes os profissionais do sexo, pacientes que tenham já diagnóstico de HIV, qualquer paciente que se ache em dúvida ou tenha sido exposto a uma situação de risco, é importante que ele procure uma unidade de saúde para fazer esse teste. Vamos finalizar reforçando mais uma vez essa questão do tratamento, aproveitando também para enaltecer o Julho Amarelo, que reforça essa questão das informações super importantes para a população como um todo. Com certeza, é importante que cada profissional de saúde ajude nessa divulgação, campanhas importantes e a ajuda da imprensa, com matérias como vocês estão fazendo, e que a população também procure se informar e se livrar de uma doença tão grave que pode levar, inclusive, a óbito. Doutora, muito obrigado pelas informações. Só para encerrar com essa meta da OMS, a Organização Mundial da Saúde planeja até o ano de 2030 reduzir os índices de hepatite B e C em pelo menos 65%. Voltamos ao estúdio. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia promove no dia 16 de agosto uma corrida aqui em Fortaleza como parte da programação do Congresso de Cardiologia. A ação é para profissionais que atuam na área e também chama atenção na população para os cuidados com o coração. Denis Barbosa tem mais detalhes. Olha, Laine, essa corrida é muito importante porque vai reunir a comunidade médica, as pessoas que atuam na saúde, principalmente nessa área de cardiologia. E por isso, nós viemos a um consultório conversar com um especialista, um cardiologista, sobre essa questão das corridas que estão em crescimento aqui em Fortaleza, em todo o estado, na verdade, e as pessoas precisam ter cuidados ao iniciar essa atividade. Dr. Rafael pode nos auxiliar nessas dicas. O senhor estará na corrida certamente dia 16 de agosto, mas quem se interessa, quem vai participar dessa e quer continuar, doutor, quais os cuidados antes dessa atividade física que tem sido um sucesso? Olá, Denis. Não, a gente entende que a atividade física é o principal remédio que a gente pode tomar, né? E assim como um remédio, ela tem a dose para cada pessoa. Então, você tem que se adequar à atividade física que você quer fazer. Você precisa primeiro passar no seu médico, fazer uma avaliação, ver se tem algum problema de saúde, tratar esse problema de saúde, avaliar se não tem alguma doença que você não já saiba que tem, uma dislipidemia, uma diabetes, uma hipertensão, que muitas vezes é silenciosa, e estando tudo isso controlado, pedir uma liberação para a atividade física e iniciar essa atividade física de uma forma orientada. Tem muitas assessorias hoje na cidade, tem muitos profissionais de educação física adequados a orientar, e você precisa quantificar para período de treino que você está fazendo. Então, começar com menos intensidade e ir aumentando de acordo com o que você deseja, se você vai correr 5, 10, meia maratona, e aí treinando para isso. Olha, algumas pessoas dizem que
preferem não buscar o acompanhamento, não buscar esse ambiente, porque vão encontrar alguma coisa. Estão errados, né, doutor? Absolutamente. É melhor a gente encontrar uma doença que não causou ainda nenhum problema e tratá-la, do que não procurar e encontrar o problema já, às vezes um infarto, um AVC, um pico hipertensivo. Então, é melhor prevenir e tratar antes. O acompanhamento é ideal. Iniciar com um profissional lá na rua é muito importante também. Exatamente. Assim, as diretrizes de cardiologia sempre deixam isso bem claro. Pacientes acima de 35 anos que vão iniciar atividade física, idealmente devem passar sim por avaliação cardiológica. E a gente sabe, a gente vê o desempenho, a gente vê a continuidade da atividade física e a ausência de lesão em quem também é orientado por uma assessoria ou por um profissional de educação física. Doutor, o senhor falou desse acompanhamento, mas focado na melhor idade. As pessoas que começam a ter interesse, sabem da importância da atividade física e iniciam com aquela caminhada logo no início da manhã, no calçadão, ou seja, mesmo ali no bairro, também precisa de uma atenção muito especial a partir desse período, dessa faixa etária. Sem dúvida. Acima de 60 anos, a incidência da doença cardiovascular ela aumenta ainda mais, né? E é uma faixa da população que tem que se cuidar ainda mais, está sempre indo ao seu médico, ao seu geriatra, ao seu endocrinologista, ao seu cardiologista, para estar fazendo essa avaliação. A gente citou a corrida que acontece no dia 16, que vai movimentar bastante os profissionais. É um alerta, é um símbolo muito importante, acontece dentro de uma programação muito maior que fala dessa área tão importante para a nossa saúde. Isso, esse ano o Congresso Cearense de Cardiologia vai ter essa atividade, realmente o cardiologista hoje ele está muito perto da cardiologia do esporte, da medicina do esporte, então a gente resolveu colocar essa atividade dentro da agenda do Congresso para estar estimulando a população e nós mesmos, os profissionais, participando e mostrando o quão importante está fazendo atividade física para a sua saúde. Doutor, muito obrigado pelas informações. A gente repete, a corrida ela acontece em 16 de agosto, vai movimentar muita gente, mas é um símbolo, é exatamente para mostrar que a atividade física é muito importante para a nossa saúde, como nós discutimos aqui. Eu volto com você aí no estúdio. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.